Deus, eu queria falar com você hoje sobre Deus cuida de mim. Amém? Você pode falar isso? Deus cuida de mim. Às vezes a gente se esquece, não é? Mas o Espírito Santo quer que você lembre disso hoje, que Deus está cuidando de você, que o Senhor não se esqueceu das promessas que Ele fez para você. O Senhor não saiu dos planos e dos projetos que Ele tem para você. Então, Deus está cuidando de você. Deus está olhando para você. E Deus continua com as mesmas perspectivas sobre você. Talvez você tenha mudado de pensamento sobre você mesmo, mas o Espírito Santo traz hoje e fala que Deus continua a olhar para você, a cuidar de você, a olhar por você, e continua no mesmo plano e no mesmo projeto. Deus é imutável, nós podemos mudar, a sociedade muda, as coisas mudam, os governos passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Deus cuida de mim. Você pode falar de novo isso? Deus cuida de mim. Aleluia. Como é bom nós sabermos que alguém tão poderoso e tão maior do que nós está cuidando da gente. Aleluia. Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus lá no Salmo capítulo 103, versículo 13. Aleluia. Salmo 103, versículo 13. Queria ler, que você me desse a honra, o privilégio de ler junto com você a palavra do nosso Pai. Vamos ler juntos? Vamos lá. Como um pai, assim o Senhor. Aleluia. Pai, nós estamos aqui, precisamos da Tua direção, Senhor. Nós reconhecemos que somos falíveis, nós reconhecemos que muitas vezes nós nos desviamos dos Teus caminhos, reconhecemos que muitas vezes somos fracos, mas nós também reconhecemos que temos um Pai que é todo poderoso, e nessa hora nós queremos que o Teu Espírito Santo fale conosco, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, Espírito Santo, toca os nossos corações. Aleluia. A vida tem momentos difíceis, isso não é nenhuma novidade, não é verdade? E talvez você esteja vivendo um momento mais difícil do que os outros. E muitas vezes nós nos sentimos como uma criança desamparada. Eu me lembro uma vez quando eu era criança, uma das poucas vezes assim que eu saí com meu pai lá no Rio de Janeiro. Eu saí com ele, ele foi para o centro da cidade no Rio de Janeiro. Eu era um menino, devia ter uns 12 anos, 11, 10, entre 10 e 12 anos. Eu me lembro que eu fui com ele. Meu pai, ele tinha um hábito. Ele ia na frente, quem quisesse que acompanhasse ele, era assim. E eu era menino, né? E ele saiu na frente e eu me perdi do meu pai. E foi uma sensação terrível, sensação de abandono, sensação de medo. E muitas vezes na vida nós nos sentimos assim.
nos sentimos abandonados, nos sentimos fracos, nos sentimos com medo, na solidão, incertezas. Muitas vezes nós estamos assim, mas o Espírito Santo traz uma mensagem hoje para nós: não se esqueça, Deus cuida de você. Amém? Deus está cuidando de você. Aleluia. E esse salmo foi escrito por Davi. Esse salmo foi escrito por Davi. E algo importante aqui que ele fala é como um pai tem compaixão. Compaixão. Compaixão é diferente de pena. Pena é algo que você olha alguém e sente tristeza pela situação dela, e ponto. Compaixão é a união de sentimentos. É quando alguém vê uma situação que alguém está vivendo, que alguém está passando, e então aquela pessoa se une ao sentimento, aquilo que aquela pessoa está vivendo. É como se ela conseguisse sentir o que o outro está sentindo, mas não para aí, porque ela faz algo para que aquilo, para aliviar aquele sofrimento. Então isso é compaixão. E aqui está falando que um pai tem compaixão. Então, provavelmente Davi, quando ele foi inspirado pelo Espírito Santo a pregar, a trazer essa mensagem, isso aqui é um poema. É um poema de Davi. Então, provavelmente, quando Davi está sendo inspirado pelo Espírito Santo sobre essa questão da compaixão do Pai sobre ele, do Deus Todo-Poderoso que é o seu Pai sobre ele, provavelmente Davi, ele está levando em consideração alguns sentimentos, algumas experiências que ele teve na sua vida. Provavelmente Davi estava trazendo à memória, recordando quando ele venceu Golias, por exemplo. 1 Samuel, capítulo 7, 17, versículos 49 e 50, traz essa experiência que Davi teve. Ali fala que Davi vence Golias com uma pequena pedra e uma pequena tiradeira. Davi teve um sentimento, teve uma experiência ali, e nós vimos aqui que compaixão é quando a pessoa tem a condição de se juntar ao sentimento do outro. Então provavelmente Davi está falando assim: poxa, o meu Deus se juntou àquele sentimento que eu tive naquele momento que eu venci aquele gigante. Deus se une ao sentimento de Davi. Davi, apesar da sua inferioridade, ele luta contra uma opressão que o inimigo estava trazendo sobre ele, sobre a sua cidade, sobre os seus amados. Então Deus se une ao sentimento que Davi estava tendo ali naquele momento. Deus teve compaixão com Davi. Talvez Davi estivesse se lembrando do momento que ele traiu a esposa dele, traiu o país dele, traiu o reinado dele, e principalmente quando ele trai
Deus, quando Ele tem um relacionamento extraconjugal com Batseba, isto está lá em 2 Samuel capítulo 12, versículos 5 e 6, nesse texto narra quando Natã, o profeta, chega diante de Davi e conversa com ele sobre aquele adultério que ele está tendo. Então, Deus usa o profeta para trazer à memória o fato de que ele estava fazendo algo contrário. E ele tenta, de alguma forma, iludir o profeta. Ele fala para o profeta assim: poxa, mas se eu souber quem é esse homem que está fazendo isso, eu como rei, ele vai ter que pagar. Aí Natã fala: mas é você que está fazendo. Então, aquele sentimento de Davi, de saber o que é certo e não ter forças para fazer o que é certo e fazer o errado, Davi estava tendo esse sentimento. E compaixão é Deus se unir aos nossos sentimentos, mesmo que sejam sentimentos ruins. Deus se unir àquele sentimento e trazer alívio àquele sofrimento e trazer a capacitação para você vencer. Talvez Davi também estivesse se lembrando de um outro episódio que aconteceu com ele, com seu filho, um jovem chamado Absalão. A Bíblia conta a história dele. Se você olhar lá em 2 Samuel, você verá que Absalão era um moço que Davi amava muito. Davi tinha um amor especial por ele. Então o seu filho, ele começa a tramar contra o seu pai. E a Bíblia conta que em um determinado momento da vida de Absalão e de Davi, quando as pessoas iam até o palácio para conversar com o pai, com o rei, fala que Absalão, seu filho, tinha montado uma tenda no jardim do palácio. Então, quando as pessoas passavam, ele interrompia as pessoas, e ele falava com eles assim: você vai falar com o rei? Sim, nós vamos. Ele era príncipe, Absalão era o príncipe. Sim, eu vou. Eu falar assim: mas o rei não vai poder te ajudar muito, eu posso te ajudar. E ali fala que o seu filho foi ganhando o coração das pessoas. E ali fala nessa história que o seu filho conquista e derruba o pai e toma o poder e toma o reinado. Mas nós vemos alguns capítulos depois, nós vemos que Absalão morre. E a Bíblia fala que Absalão, quando Davi ouve que Absalão morre, Davi, ele traz um profundo sentimento de tristeza pela ingratidão do seu filho, mas também pela perda do seu filho. Então, nós podemos entender que talvez Davi, quando ele estivesse falando de compaixão aqui, de sentimentos, de união de sentimentos, talvez Davi estivesse pensando nesse momento que ele sentiu a ingratidão e tinha o amor pelo seu filho. Talvez ele estivesse pensando nisso. Romanos 8,16 conta uma coisa, fala algo interessante. Fala assim: o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus.
O Espírito Santo está dentro de você. Então, esse sentimento que você está vivenciando, eu não sei qual é, eu não sei o que está acontecendo, mas o que eu quero te dizer é que o Espírito Santo está entendendo esse sentimento, essa situação que você está vivendo. O Espírito Santo que está com você, que está dentro de você, ele está observando isso que está acontecendo com você. E ele está trazendo a compaixão de Deus sobre você. A compaixão do Senhor está sobre você. Não importa o que está acontecendo, não importa a situação, não importa a dificuldade, Deus, Ele está observando esse sentimento, seja ele qual for. E veja que Davi, provavelmente ele levou em consideração aqui vários sentimentos e experiências que ele teve em sua vida. Então ele entende que Deus estava interagindo no meio daquela situação, no meio daqueles sentimentos, no meio daquelas experiências. O Espírito Santo estava agindo. Deus estava cuidando de Davi no meio daquelas situações difíceis, e Deus está cuidando de você no meio das situações difíceis que você está vivendo. Deus está cuidando. É mentira do diabo que Deus não está preocupado com você. Deus está preocupado. É mentira do diabo que Deus não liga para o que você está vivendo. O Senhor está cuidando, Ele está vendo a situação. Deus está cuidando, como um pai se compadece, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Amém? Deus está observando você, está cuidando das coisas. Aleluia. Eu me lembro quando eu era pequeno, devia ter uns 4, 5 anos de idade, 6. Eu me lembro que num determinado momento do mês chegava na minha casa um caminhão, que depois com o tempo eu fui saber que era o caminhão de uma cooperativa que o meu pai fazia compra. Ele fazia compra todo mês. Aquele caminhão chegava, e nós pequenos ali nem sabíamos como que aquilo acontecia. A gente não sabia que o meu pai tinha que trabalhar às vezes 12 horas por dia lá no banco, lá no centro da cidade, para que nós pudéssemos ter aquelas compras chegando em casa. Nós não sabíamos disso. Nós não sabíamos o que meu pai tinha que passar para que aquele caminhão chegasse ali e nós pudéssemos então ter a nossa bolachinha ali, ter o nosso leitinho. A gente não sabia, mas nós desfrutávamos daquilo. Desfrutávamos. Deus, Ele também cuida de uma forma geral, e que a gente nem sabe, a gente nem imagina. Olha o que fala aqui, a palavra de Deus fala assim: é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. Deus, então, Ele está cuidando das coisas para que você tenha a sua vida. Você não sabe o que as pessoas estão fazendo no campo, mas o alimento chega na sua casa. O Senhor está provendo sustento para você.
O Senhor está cuidando de você. O seu alimento, o Senhor está cuidando. O cuidado que Deus tem de forma geral é para beneficiar você. É para trazer a você aquilo que você está precisando. Deus está cuidando do suporte, da infraestrutura de todas as coisas, para que você tenha a sua vida. E assim como nós ali, crianças, a gente não tinha a mínima ideia do que acontecia para nós termos aquele suprimento todo mês. Deus está fazendo isso com você. Deus está cuidando de você. Então Deus, Ele tem um cuidado geral para com todas as coisas. Para quê? Para que você seja abençoado, para que você tenha o sustento que você precisa ter. Então Deus, Ele está na direção de todas as coisas, está no cuidado de todas as coisas. Aquilo que nós não podemos perceber, o Senhor está na direção, o Senhor está cuidando. E às vezes acontecem situações que a gente não entende, a gente pensa que Deus não está preocupado, que Deus não está no controle, que Deus não está observando as coisas, mas o Senhor está no controle. Deus está no controle de tudo, o Senhor está na direção. A palavra de Deus também fala assim: não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Sabe, Deus Ele está supervisionando o universo para que as coisas estejam acontecendo na sua vida. Deus está governando. E Deus, Ele não está apenas governando, mas Deus, Ele é sustentador e Ele é preservador de todas as coisas. Até as coisas pequenas o Senhor está olhando, o Senhor está observando. Então, o Senhor quer que os propósitos para o qual Ele criou você sejam alcançados. Então Deus está dirigindo todas as coisas. Aquilo que você não sabe como fazer, Deus está cuidando. Deus está cuidando. Sabe, olha que interessante. Quando nós descansamos, Deus está agindo. Gênesis capítulo 1, versículo 4 fala assim. Gênesis capítulo 1, versículo 4 fala assim: Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou, versículo 5, a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. O versículo 8 fala: ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o segundo dia. O nosso natural é manhã e tarde, ou manhã e noite, mas aqui fala que Deus é tarde e manhã, ou noite e manhã. Por quê? Porque Deus trabalha no inverso nosso. Enquanto nós estivermos em atitude de ação, o Senhor está observando.
É preciso trabalharmos, é preciso que você trabalhe, é preciso que você faça as coisas. Mas sabe, quando você está descansando, o Senhor está trabalhando por você. O Senhor está cuidando, o Senhor está agindo ao seu favor. Então é importante que você entenda isso. O Senhor, Ele está observando as nossas atitudes, no sentido de ver aquilo que estamos tentando fazer. E quando não conseguimos, é como se Deus fizesse como o pai faz com o filho: filho, vamos lá, eu vou fazer com você, eu vou agir, eu vou trabalhar. Salmo 37, versículo 7, fala assim: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Descanse no Senhor. Descansar no Senhor é aguardar, esperar. Amém? Não é fácil esperar, mas precisamos aprender a fazer isso. Porque quando eu descanso no Senhor, eu estou confiando nele. Eu estou acreditando que Ele está realmente no controle. Não adianta, irmãos, eu falar que Deus está no controle e eu me desesperar. Então o que precisamos fazer? Precisamos colocar diante de Deus isso. Lembre-se, compaixão é isso, é o sentimento se unir ao outro sentimento. Então, quando eu estiver desesperado, em dificuldades, eu preciso falar isso para o meu Deus, o Espírito Santo que está dentro de mim. Senhor, eu estou desesperado. E aqui a palavra de Deus diz que o Pai tem compaixão. Então Deus virá e trará a você o sentimento de que Ele está perto, de que Ele está com você, de que Ele não te abandonou, Ele não saiu do barco, Ele continua com você, Ele continua no barco. Os discípulos, numa certa situação que nós conhecemos muito bem, fala que eles tentaram a noite inteira, desesperadamente, com todas as suas forças, eles tentaram pescar e não conseguiram, com toda a sua experiência, com todo o seu conhecimento, e eles não conseguiram. Mas fala que de manhã Jesus estava na praia, e o Senhor os chama e fala para eles: vamos voltar para o mar, vamos voltar para o lugar da onde vocês voltaram e não conseguiram nada. Sabe, irmãos, às vezes nós desistimos de sonhos que Deus colocou no nosso coração há muito tempo, de visões que Deus trouxe para nós, de que Ele iria fazer algo na nossa vida. E o tempo passa, e nós voltamos para a praia da vida, e ficamos ali, pensando que tudo acabou. E essa história fala que quando Jesus entra no barco, Jesus fala para eles assim: olha, lancem a rede novamente. E é interessante nessa passagem, porque diz que ele havia pregado às pessoas, ele havia falado, então eles ouviram a pregação, ouviram o que Jesus falou. Sabe, amado irmão, você está ouvindo hoje a palavra de Deus, Deus falou com você, Deus está falando com você. Então é muito fácil
você apenas ouvir aqui a palavra e depois ir para casa e as coisas continuarem do jeito que estão, mas o que o Espírito de Deus quer colocar para você, colocar para mim, é que quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós precisamos agir sob aquela palavra. Então a palavra de Deus, ela está dizendo para nós aqui, que Deus está cuidando de você. Aleluia! Não importa o que o vento está dizendo, o que as pessoas estão dizendo, o que os sons de fora estão dizendo, mas a palavra de Deus para você hoje é essa: Deus está cuidando de mim. E aqueles homens ali, aqueles discípulos, eles ouviram Jesus falar. Eles ouviram. Sabe, Jesus teve compaixão deles. Jesus viu o sentimento de tristeza que eles estavam, decepcionados, cabisbaixos, com medo. Então Jesus teve compaixão deles. O sentimento de Jesus se uniu ao sentimento deles. O sentimento de Deus está se unindo ao seu sentimento. É isso que é compaixão. Deus está se unindo hoje ao seu sentimento. Não sei qual é, mas o Espírito Santo fala na sua palavra que aqueles homens ouviram a palavra e eles agiram sob a palavra que Jesus falou. Eu tenho certeza absoluta que essa semana, se você agir sob essa palavra que está sendo pregada, a situação vai mudar, as coisas vão mudar. O medo vai embora, a tristeza vai embora, a decepção vai embora. É mentira do diabo que você nasceu assim, é mentira do diabo que as coisas não vão mudar, é mentira dele. Deus está cuidando de você. Aleluia, Deus está cuidando de você. Aleluia. E a história daqueles discípulos ali que estavam naquele barco é que, ao lançarem a rede, sob a palavra, sob o cuidado, sob a compaixão de Jesus, fala que eles trouxeram tantos peixes para o seu barco, que o barco quase afunda, mas não afundou. Sabe por que não afundou? Porque o Senhor dos mares estava dentro do barco. Aleluia. E aí fala, sabe o que? Fala que eram tantos peixes que eles não conseguiam sozinhos. Sabe o que eles tiveram que fazer? Chamar outros. Sabe, Deus quer te abençoar para você abençoar outros. É isso que o Espírito Santo está falando. Essa bênção que Ele vai trazer na sua vida é para você repartir. Fala que eles chamaram os outros para os outros ajudarem. Sabe, quando as pessoas verem o que Deus está fazendo na sua vida, isso vai abençoar a vida das outras pessoas. Eles vão pensar assim: olha, se Deus está fazendo aquilo na vida do Gerson, Ele vai fazer na minha também. Se Deus está cuidando da Ivete, Deus vai cuidar de mim também. Aleluia.
Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Você pode falar isso? Deus cuida de mim. Aleluia. Aleluia. Vamos ler para terminar esse salmo novamente. Salmo 103, versículo 13. Eu queria que você lesse esse salmo para alguém que está perto de você. Que você falasse assim: como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão de você. E aponta para ele, bem no rosto dele. Aleluia! De você. Amém? Então eu queria que você fizesse isso para mais de uma pessoa, não só para quem está do seu lado. Vamos aproveitar que a gente tem liberdade ainda. Amém? Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão de você. Aleluia! Aleluia! O Espírito Santo de Deus está interagindo com o seu espírito e está dizendo para você: você é filho de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Você pode ficar em pé, nós vamos orar nesse momento. Você que está na sua casa também, ore conosco. Aleluia. Eu não sei a situação que você está vivendo, mas seja ela qual for, não é maior do que o seu Deus. Não é maior do que o seu Deus. Aleluia. Vamos orar. Feche seus olhos. Aleluia. Pai, nessa noite o Teu Espírito trouxe, Senhor, essa revelação que nós já sabemos, mas que às vezes elas ficam tão escondidinhas dentro do nosso coração. E o Teu Espírito Santo vem e traz isso à tona novamente. Obrigado, Senhor, porque nós somos Seus filhos. Obrigado, Senhor, porque nós não somos obras do acaso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos teceu no útero da nossa mãe, como um tecelão, como um artista, que não faz trabalhos em série, Senhor. O Senhor nos teceu individualmente, Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado. Tuas asas, Deus cuida de mim. Aleluia, Senhor. Tua casa do sozinho, quando estou sozinho, pois você não está sozinho. Deus cuida de mim. Aleluia, Senhor. Deus cuida de mim. Aleluia, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Levante sua mão onde você estiver. Eu
Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Quando estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Aleluia. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Aleluia. Estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Eu quero dar uma oportunidade a você para, num gesto de fé, como um filho pequeno, levanta a mão para o seu pai e olha para ele com um sorriso no rosto, falando: Pai, eu sei que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Eu queria dar a oportunidade para você, num gesto de fé, fazer isso. Vir aqui à frente, nós vamos orar com você. Alguém quer fazer isso, no gesto de fé, e falar: eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Aleluia, aleluia. Eu também estou aqui. Eu estou aqui junto com vocês. Aleluia, Deus cuida de mim. Pode cantar. Deus cuida de mim. Preciso aprender Aleluia. que Tem mais pessoas que estão passando por situações em que o diabo fala: olha, não tem jeito, você vai ficar assim, você vai perder. Não tem mais nada que eu possa fazer na sua família, não tem mais nada que eu possa fazer na tua casa. Cita, apaga essas luzes aqui também, por favor. Deus está falando com você no seu coração que há algo que Ele ainda pode fazer. Gente, às vezes a justiça diz que nós perdemos. O advogado diz que nós perdemos a causa. Não. O médico diz que não há mais o que fazer. Mas nós cremos no Deus que cuida de nós. Aleluia. Então, se há algo que você está esperando como resposta de Deus, Deus está dizendo: olha, eu posso mudar essa história. Eu posso alterar a sua história. Aleluia. Então creia que Deus vai alterar o laudo médico. Deus vai alterar aquilo que é impossível ao homem fazer. Sabe aquele seu processo da justiça? É Deus quem vai cuidar dele. Sabe aquele relacionamento que não tem mais saída? Se você falar, não tem mais o que fazer, Deus. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais onde encontrar a resposta. Deus está dizendo: Ele cuida de você. E eu quero dizer que há a resposta do Senhor. Mesmo nas situações em que a gente pensa que não há mais o que fazer. Aleluia. Está cuidando do seu coração, da sua mente, das suas lutas. As suas lutas não são só suas, é do seu Pai. Eu Está cuido de ouvindo você. Deus quer alterar a história da sua família e da sua casa. Deus vai alterar a Deus história cuida da de sua você. família. O Senhor tem visto a luta, mas a palavra é que Ele tem compaixão de ti. Os sentimentos dele estão ligados aos seus. E não é apenas um sentimento que vai ficar, mas é uma
Senhor está cuidando de você. Existe um Deus, alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se as portas se fecham aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Aleluia. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor traga revelações ainda maiores sobre a sua vida. E que esta semana você viva os dias que o Senhor te concede sob esta revelação. Deus está cuidando de você. Uma semana abençoada, uma semana sob os cuidados do seu Pai, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, aleluia. Deus cuida de mim.